Fala galera, tranquilos? Mano, estou trazendo aqui hoje para vocês um conteúdo sobre lançamento oblíquo associado a um plano inclinado. Um pouquinho diferente, né, do usual, do convencional. Vamos lá. Qual que é a ideia? Primeiro a gente vai pensar no lançamento convencional. O que a gente teria? Se a gente realiza um lançamento convencional ali, um lançamento oblíquo, né, a gente vai ter que esse objeto ele vai descrever uma trajetória parabólica. E por que ele descreve essa trajetória parabólica? Ele vai ter uma velocidade no eixo x, que vai ser constante. Eu posso até representar ela aqui como sendo essa velocidade, quase que cai. Essa velocidade aqui, ó, Vx. E vai ter uma componente também que vai ser uma chamada Vy, certo? Vy ali, ó. Tá aí, ó. Beleza. O que acontece nesse lançamento convencional? No lançamento convencional, esse Vx aqui ele permanece sendo constante em toda a trajetória. Ele vai continuar sendo Vx ali, ó, sempre Vx. Isso quando a gente despreza a resistência do ar, certo? Então ele sempre vai estar ali, ó, sendo Vx a todo instante. Perfeito? O que acontece com o Vy? O Vy ele não vai ser constante, porque a gente vai ter a ação de uma aceleração gravitacional que puxa esses objetos para baixo. Então aqui a gente tem a gravidade, certo? Qual que é a consequência disso? Quando eu tinha essa velocidade y aqui, quando eu subir, essa bolinha subiu, diminuiu um pouquinho aquela velocidade y ali, ó. Quando ela subiu lá no ponto mais alto, nem tem mais velocidade no eixo y. Quando ela começa a descer, a gente vai ter uma velocidade do eixo y para baixo agora, Vy, e aí ela vai aumentando de acordo com que ela vai se aproximando do chão ali. Perfeito? Então aqui a gente tem uma variação no eixo y, porém não tem variação da velocidade no eixo x. Isso no lançamento convencional, ok? E qual que é o problema agora? Quando a gente vai trabalhar com esse lançamento oblíquo em uma superfície inclinada, a gente não pode considerar que essa velocidade no eixo x vai ser constante. Como assim? Eu não vou trabalhar aqui com o meu eixo de ordenadas nesse sentido aqui, ó, x, y, dessa forma. Eu vou fazer o quê? Eu vou inclinar ele. Então, meu eixo x, y agora ele vai ficar, ó, dessa forma, sendo x paralelo à rampa, ok? X, y aqui, ó. Beleza. Qual que é a consequência disso? Vamos lá? Imagina essa gravidade. Essa gravidade não está aqui nesse eixo também, da mesma forma? E se ela está nesse mesmo eixo, significa que, se eu for ver a gravidade, ela vai estar atuando, ó, bem aqui, ó. Gravidade, ó. Gravidade. E o que significa essa gravidade estar bem aqui nessa posição, né, nessa direção? Significa que, se eu for analisar esse movimento aqui, e se eu for decompor essa velocidade ela vai ter uma componente que vai estar paralela à direção x, essa daqui, ó, v0x, e uma componente que vai estar perpendicular à superfície. Vai ser esse v0y aqui, certo? Beleza. Se a gravidade ela também está inclinada, significa que eu também vou ter que decompor essa gravidade. Isso significa que eu vou ter parte da aceleração da gravidade aqui nesse eixo. Que eixo é esse? O eixo y. Então vai ter um gy ali. Porém, ao mesmo tempo, eu também vou ter uma parte da componente na direção x, que vai ser essa daqui, ó. E aí eu vou chamar essa daqui de gx. Então eu vou ter uma decomposição também da gravidade agora, certo? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a análise desse problema como se eu estivesse em um plano retilíneo, ok? Porém, esse plano retilíneo ele vai estar inclinado ali, certo? E olha só o que eu vou fazer. Muda o seu referencial. Antes você não estava enxergando dessa forma, você vai inclinar ele e enxergar agora o problema dessa forma aqui, perfeito? Então olha só, eu vou desenhar esse plano aqui, ó, esse plano aqui, ó. Esse plano agora é esse daqui, ó. Pronto, tá aí, ó. Vou dar nomes aqui, ó, só para você se orientar. Aqui vai ser o ponto A, aqui vai ser o ponto B, ó. Aqui vai ser o ponto A e aqui vai ser o ponto B, tá? Quando eu realizo agora esse lançamento nessa superfície, o que vai acontecer? Essa bolinha, ela iria sair daqui, certo? E se fosse o lançamento tradicional, ela iria descrever uma trajetória parabólica. Porém, agora não vai ser mais uma trajetória parabólica. Dá para ver que essa parte aqui, perdão, essa parte aqui, ela está parando antes
de preencher essa trajetória completamente parabólica. Porque se fosse parabólica, ela continuaria aqui e iria cair, ó, lá na frente, o que não acontece aqui. Por que não vai acontecer agora esse fenômeno de ser parabólico, né? Exatamente parabólico? Porque agora eu tenho uma aceleração que ela está no eixo x. Se está no eixo x, ela vai tirar essa velocidade desse eixo, ok? Então eu tenho que trabalhar agora com 2 mRUV. 2 mRUV. Fica estranho, né? 2 mRUV. Perfeito? Então olha só o que a gente vai ter. Eu vou redesenhar aqui agora as velocidades e as acelerações, tá? Você vai ter uma velocidade x aqui, v0x. Você vai ter aqui um v0y. Além disso, você vai ter uma aceleração para baixo, chamada de gy, e uma aceleração para a esquerda, chamada gx. Hugo, como assim uma aceleração gravitacional para a esquerda? Lembra que a gente rotacionou esse eixo, tá? Então aqui, ó, a gente está analisando esse eixo aqui, e a gente rotacionou ele para fazer a análise aqui, perfeito? Então esse gx aqui está se referindo a essa componente aqui, perfeito? Então vamos lá. Tendo esse gx aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a descrição do movimento, assim como eu fazia lá no lançamento oblíquo comum. A única diferença é que agora eu vou ter que decompor a gravidade. E fica bem fácil para a gente decompor essa gravidade, decompor a velocidade. Porque olha só, eu vou chamar aqui esse V0x e o V0y. Como é que vai ficar? O V0x vai ser igual ao V0 vezes o cosseno de θ. Perfeito? Normalmente, nas questões, você não vai observar esse θ aqui sendo em relação à rampa, tá? Normalmente, esse θ aqui, ele vai ser em relação ao eixo horizontal. Então, eu vou fazer só uma correção aqui, que é colocar esse θ indo até lá embaixo. Ó. Aqui, ó. Esse daqui vai ser o θ, tá? Qual que é a diferença agora nessa equação? Quando a gente for calcular essa velocidade na direção x, na verdade não vai ser θ. Na verdade vai ser θ menos beta. Aqui, ó. θ menos beta, certo? Professor, o que é o θ menos beta? Θ menos beta vai ser esse ângulo bem aqui, ó. Esse ângulo bem aqui, ó. Deixa eu pintar ele, ó. Esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui é o θ menos beta. Perfeito? Então, θ menos beta. Ok. Se eu quero Vy, como é que eu vou fazer? V0y vai ser igual a V0 vezes o seno de θ menos beta. Ok? Professor, e a gravidade? Como é que eu vou fazer? A gravidade, a gente tem que analisar o ângulo beta. O beta está aqui. Então, se a gente for analisar nesse sistema, esse ângulo beta ele vai estar ó, bem aqui, ó, ok? Olha o beta aqui, ó. Se eu quiser a componente x da gravidade, vai ficar gravidade vezes o seno de beta, ok? Se eu quero a componente y da gravidade, a componente y da gravidade vai ser igual a gravidade vezes o cosseno de beta, ok? Beleza. Então agora eu já tenho todas as componentes que eu preciso para resolver esse meu problema, cosseno de beta. Então, por exemplo, se eu quiser determinar esse alcance aqui, ó, esse alcance, como é que eu vou fazer? E se eu quiser determinar esse tempo de subida aqui, ó, ele vai subir, né, até uma altura h, eu quiser saber qual que é o tempo de subida, né? Então eu posso fazer várias perguntas assim como no lançamento oblíquo comum. Então vamos lá. Se eu for determinar então o meu tempo de subida, se é o tempo de subida, eu estou trabalhando com o eixo y, não é? Então eu vou isolar o eixo y e analisar ele separadamente. Então, eixo y aqui pra gente, ó. Como que a gente vai ficar? Para determinar lá no ponto mais alto o tempo que leva para ele chegar até lá, como é que eu posso fazer? Eu posso utilizar a equação da velocidade. V igual a V0 mais AT. Qual que é a velocidade de y no ponto mais alto? 0. Então aqui vai ficar 0 é igual V0. Qual que é a velocidade inicial que ela é lançada ali no eixo y? Vai ser o V0y. Tá aqui, ó. V0 vezes seno θ menos beta. Menos, por que menos? Porque a gravidade está atuando para baixo, né? A aceleração não é a gravidade total, mas sim parte da gravidade, que é o GY. E quem que é o GY? É o G cosseno beta. G cosseno
beta vezes o tempo. Que tempo é esse? Tempo de subida, tá? Então, o tempo de subida, o tempo de subida vai ser igual a V0 seno θ menos beta dividido por G cosseno beta. Perfeito? Professor, e se eu quiser o tempo total de percurso, o tempo que ele sobe e desce, o tempo que ele está no ar ali, como é que eu faço? É só multiplicar esse tempo por 2, não é? Então, se eu quiser o tempo total vai ser igual a 2 vezes o tempo de subida. Ou seja, é só pegar esse valor aqui e multiplicar ele por 2, não tem problema, tá? Ok, Hugo, peguei até aí. Beleza, perfeito.